Bem com você? Seja bem-vindo para mais uma meditação na palavra de Deus, resultado do meu tempo pessoal, diário, de manhã. Hoje eu li 2 Salmos, 2 capítulos de Eclesiastes e Lucas 19. Existe coisa muito boa nos Salmos que eu li, Salmo 32, 33, falando de como Deus criou o universo, como Deus criou todas as coisas, e sempre lembrando que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, da mesma maneira que Deus fez, que Deus faz, a Escritura nos ensina que nós devemos fazer também, no nosso nível, mas nós também somos, a física quântica já chegou a essa conclusão, embora nós não precisemos de física quântica, nós somos co-criadores, ou seja, o Espírito Santo e nós somos sócios, como diz Poyanchu. Nós somos sócios de Deus, nós criamos juntos, nós somos co-criadores. E Eclesiastes fala do poder da palavra, que nós temos que prestar atenção àquilo que falamos. O salmista ainda diz no Salmo 34, de que eu devo, diz assim, eu louvarei continuamente ao meu Deus, ou ao Senhor, está ali. E depois ele diz no versículo 3, eu engrandecerei ao Senhor, e convida. Ele diz assim, venham, vamos exaltar o nome do nosso Deus. Então, essa dica de Eclesiastes e Salmos é de que eu tenho que cuidar com as coisas que eu falo e, preferencialmente, eu devo exaltar a Deus, engrandecer, louvar. Agora, entenda que quando você olha para Deus, para você exaltar, engrandecer, louvar a Deus, você tem que olhar para Ele. E quanto mais você olha para Deus, mais você se torna semelhante a Ele. Mais você passa a ter as características divinas, a fé, a ousadia, a intrepidez, a certeza de que vai conseguir, de que vai conquistar, de que vai vencer o problema, a dificuldade, enfim, não importa. Você é invencível porque Deus é invencível. Amém? Então essa é a introdução de Salmos e Eclesiastes. A mensagem hoje é de Zaqueu, né? Lucas 19 conta a história de Jesus entrando, passando por Jericó. E aí eu vou ler o texto. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando por Jericó. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E ele era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver que era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, viu Zaqueu e disse, Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar em tua casa. E apresentando-se, desceu e recebeu-o com júbilo, com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse a Jesus, ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes, do quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje vê a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Bom, esse texto conta uma história trazendo várias lições. Eu quero destacar aqui poucas e rapidamente. Então Jesus está em Jericó, passando por Jericó, e Zaqueu, que era um publicano, cobrador de impostos, e também era rico.
Então preste atenção na qualificação de Zaqueu. Fala o nome dele, que é a importância, chama pelo nome. Diz que ele era um cobrador de impostos, e naquela época cobrador de impostos tinha má fama, porque ele trabalhava para o Império Romano, cobrando os judeus. Então imagine, eu sou judeu, eu sou escravo de Roma, e agora tem um outro judeu trabalhando para Roma, cobrando imposto, que também muitas vezes era desproporcional, exagerado. Então os judeus odiavam os publicanos, os cobradores de impostos. E naquela época, considerando que tinha muitos pobres que eram escravos, ser rico era um defeito. Então ele era cobrador de imposto, tipo um traidor da pátria, e era rico quando os seus patriotas, os seus irmãos eram pobres. Então essa é a qualificação de Zaqueu, o pior tipo de gente para o judeu ali, que era onde Jesus viveu, morou, ministrou, morreu, toda a sua história e vida está ali, entre os judeus. Só que Zaqueu ouviu de Jesus, falar de Jesus, ou seja, ele não estava satisfeito com a condição dele, com ser rico ou ser publicano. Ele ouviu de Jesus, no mínimo por curiosidade, mas talvez por necessidade. Nós vamos ver a seguir que era necessidade da alma, do espírito. Ele tentou ver Jesus, mas aí tem um problema, ele era baixinho. E o texto diz que ele não conseguia ver Jesus. Muita gente estava ao redor de Jesus, uma multidão. E essa multidão atrapalhava Zaqueu de ver Jesus. E essa é outra lição que eu já falei muitas vezes. O que está te impedindo de ver Jesus? Quem é que está te impedindo de ver Jesus? Quem é que está te impedindo de estar perto de Jesus? Qual é a multidão? A multidão pode ser seu trabalho. A multidão pode ser seus amigos. A multidão pode ser seus parentes. A multidão pode ser sua religião. A multidão pode ser muitas coisas, pode ser seu carro, enfim. A multidão pode ser muitas coisas. O importante é você identificar o que tem te atrapalhado, o que tem te impedido de ter acesso à fonte, de buscar Deus, de ter encontro com Jesus diário através da oração, da palavra, de entregar sua vida para Ele, de pedir uma mudança, uma transformação, uma renovação. Todas as pessoas, como eu disse aqui, têm aquelas distrações, aqueles impedimentos, aquelas barreiras, que aqui no texto é uma multidão. Bom, depois de identificar todas essas questões, quem é, o que está te atrapalhando, você tem que agir. Você nota no texto que Zaqueu não se incomodou, não se deixou vencer, não se deu por vencido. Ele buscou um meio de ver Jesus. Ele falou, não, eu tenho que ter um encontro com Deus, eu tenho que ter um encontro com Jesus. E o texto diz que ele saiu correndo. No caminho que Jesus ia passar, ele encontra uma figueira brava, e ele sobe na figueira. Ele diz, agora eu vou ver Jesus. Preste atenção que ele só queria ver o Mestre, o Senhor, Deus. Não sei qual que era a expectativa dele. Deus diz que ele queria ver. Primeiro a multidão não deixava, depois ele subiu para ver. Ele queria só ver no primeiro momento. Mas acontece que Jesus conhece o Zaqueu. Tanto que ele chega na figueira, olha para cima e chama Zaqueu pelo nome. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe não só o seu nome, mas tudo o que tem passado na sua vida, tudo o que você tem passado, tudo o que já aconteceu. Ele conhece seu presente, ele conhece seu passado, ele conhece seu futuro. E assim como Zaqueu foi chamado pelo nome, Jesus chama você pelo nome. E mais ainda, quando Jesus chama Zaqueu, ele fala assim, desce, porque hoje eu vou passar, convém, eu quero me hospedar, eu quero ficar na sua casa, no mínimo por um dia, não fala quanto tempo.
E Zaqueu, que só queria ver, recebe então um prêmio. Jesus o chamou pelo nome. Jesus falou: eu quero ir na sua casa. Eu quero ir na sua casa. Quero ser hospedado lá. E então, com alegria, o texto diz que Zaqueu desce e o recebe na sua casa. Ele era rico, tinha muitos servos, obviamente, muitos empregados, e serviram a Jesus e seus discípulos, os quais serviram a Jesus e seus discípulos. Acontece que, da mesma forma que eu falei dos dois espelhos, do fariseu e do publicano, aqui o pecador, aqueles fariseus, aqueles judeus que tinham problema com Zaqueu, que tinham problema porque ele era rico, que tinham problema que ele era publicano, cobrador de impostos, considerado um antipatriota, um traidor da pátria, ficam admirados, porque Jesus foi se hospedar na casa de um pecador. Mas não bastasse isso, acontece uma transformação. Esse tempo de Zaqueu com Jesus, não sabemos o que Jesus falou ali, nem o que Jesus fez. Mas isso gerou uma mudança na vida de Zaqueu. Num certo momento, o texto diz que Zaqueu se levanta e fala: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens. Tudo que eu tenho, eu vou dividir metade e vou dar para os pobres. Eu vou ajudar os pobres. Vou servir os pobres. E se eu defraudei alguém, se eu prejudiquei alguém, se eu roubei alguém, se eu cobrei mais imposto do que devia de alguém, eu vou devolver para essa pessoa 4 vezes mais. Então, se eu cobrei R$100 a mais, eu vou devolver R$400. Então, Jesus diz: hoje a salvação entrou nessa casa. Presta atenção. Qual que é o indício de que a salvação entrou na casa de Zaqueu? A mudança de comportamento. A palavra arrependimento na Bíblia é metanoia, mudança de mente. Mas que na prática sempre foi, desde o tempo do Novo Testamento, é mudança de comportamento. E como é que eu sei que o comportamento mudou? Eu sei na prática, né? Quando eu faço diferente do que eu fazia antes. A palavra metanoia é uma mudança. Eu estou indo para frente, no caso para trás, eu vou para frente, de 180 graus, né? 360 eu volto pelo mesmo ponto. Já ouvi gente falando 360, não é 360. Também não é 90. 90 eu vou para a direita, né? Vou para a direita, 180 graus eu dou uma volta, vou para a direção contrária. Então, Zaqueu foi para a direção contrária. Agora eu estou falando do fruto, mas com certeza não é o fruto a salvação. Quando Jesus fala a salvação entrou nessa casa, a salvação é Ele. Foi Ele que entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu recebeu a salvação. Zaqueu recebeu Jesus na sua casa. E a consequência de receber Jesus na casa é que as ações mudam, o comportamento muda, a mente muda, o coração muda, todas as coisas mudam. Então eu quero dizer para você, você já deixou Jesus entrar na sua casa? Você já recebeu a salvação na sua casa? Que é que eu estou falando da sua mente e do seu coração? Estou falando de algo físico, colocar uma imagem ou uma Bíblia. Estou falando de deixar ele entrar no seu coração, de entrar na sua mente. Valdir, como é que eu faço isso? Você tem que orar, você tem que pedir para ele entrar. Você tem que dobrar seu joelho ou não e falar: Jesus, meu Deus, meu Senhor, eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero ser seu filho. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor já me salvou. Eu creio que o Senhor me ama. Eu quero receber isso pela fé. Entra no meu coração, entra na minha vida, muda a minha história, transforma tudo. Eu quero.
E Jesus fala que a salvação entrou na casa e diz que o Filho do Homem veio buscar aquele que estava perdido. O texto diz buscar e salvar aquele que estava perdido. Falando de que Zaqueu era essa pessoa que estava perdida, mas tinha humildade, tinha um coração humilde. Eu pergunto para você, você é humilde? Você tem um coração humilde? Você já convidou Jesus para assumir o controle, o governo da sua vida? Para reinar na sua vida? Entrar no seu coração e reinar? Entrar na sua mente e reinar? Como Zaqueu fez? Ou você vai deixar a multidão te impedir, te atrapalhar? Pense nisso. E eu termino aqui a minha mensagem pedindo para você orar comigo, fechar os seus olhos e orar comigo, repetindo as palavras, para que Deus faça uma transformação na sua vida. Senhor, eu te agradeço que o Senhor nos ouve sempre. O Senhor está sempre conosco, o Senhor está aqui presente. Não importa onde está essa pessoa agora, o Senhor está do lado dela. Senhor, eu já fiz isso várias vezes. Talvez a pessoa que está assistindo, ouvindo, vai fazer pela primeira vez. Mas eu quero dizer que eu creio em Ti. Eu creio na Tua graça, no Teu poder, na Tua misericórdia, na Tua salvação. Eu quero Te pedir que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor entre na minha vida, que o Senhor assuma o controle da minha vida, da minha mente, do meu coração. Que o Senhor reine, que o Senhor governe, que o Senhor me dirija, que o Senhor me oriente, que o Senhor me leve a cada vez mais estar próximo, em contato contigo, que é a fonte eterna, que é o Deus Todo-Poderoso. Eu declaro com a minha boca que Tu és o meu Senhor e confesso que o Senhor morreu e ressuscitou dentre os mortos, e pela fé eu tomo posse da minha salvação, da minha libertação, da minha cura, no Teu poderoso nome. Amém. Amém, Jesus. Se você fez essa oração, algo aconteceu no mundo espiritual, algo aconteceu na sua vida. Tudo mudou. O texto de Coríntios 5:17, salvo engano, eis que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas novas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Creia nisso. Comece a ler sua Bíblia. Se não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia. Comece a orar, falar com Ele, conversa coloquial, conversa simples. Como você viu eu fazendo aqui, se assistir todas as lives, vai ver no final, uma conversa, você fala como se alguém de fato estivesse do seu lado. Amém? Um abraço, Deus te abençoe e até amanhã.